Eu vou aqui pedir pro Anderson colocar um tweet na tela que nós divulgamos, foi do dia 19 de abril, que é do Valmor Moreira, que está à frente aí ele é membro, né, membro fundador do MP Pró Sociedade, né? E nesse tweet ele disse o seguinte, né, MP Pró Sociedade, ele colocou assim: você já leu o AI-5? Né? Ele disse: sabia que os decretos em Santa Catarina do governador Carlos Moisés são piores do que o AI-5 em violação de direitos e garantias fundamentais da pessoa? Alguma ONG de direitos humanos ou MP se levantou contra esses atos? Vamos comparar? Segue o fio. Aí ele botou ali: o ato institucional número 5, famoso AI-5, né? 13 de dezembro de 1968. O presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, podia impor as seguintes medidas de segurança. Artigo 5º, inciso 4º. Liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares e domicílio determinado. Esse foi o AI-5, ok? Vamos ao decreto de 17 de abril de 2020, né, o decreto número 562 do Moisés. O governador de Santa Catarina, sem ouvir a ALESC, diferente do AI-5, ok? Sem ouvir a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, proibiu, né, tá ali o artigo 8 do decreto do governador, circulação de todos os transportes de passageiros, todos, lembre-se que o AI-5, alguns lugares, funcionamento do comércio, reunião pública e privada, incluídas missas e cultos. Em Santa Catarina houve pessoas que foram registradas com boletim de ocorrência porque a família estava orando. Culto no lar, só o membro da família. Dentro de casa. Dentro de casa. Permanência de pessoas em praças, parques e praia. Lembrando que praia, né, a areia da praia não é território do município ou do estado. Ele diz: tem afirmado, a Constituição não está em quarentena, mas em Santa Catarina, forçoso reconhecer, está sim. O decreto do governador Carlos Moisés é juridicamente um ato institucional típico. A Constituição e a Lei Federal da Pandemia do Coronavírus não são enfeite, devem ser respeitadas. E ele disse que tem uma ADI do STF, de número 6.363, que diz o seguinte: a Constituição, é claro, não foi pensada para vigorar apenas em momentos de bonança. Ao contrário, o seu fiel cumprimento se faz ainda mais necessário em situações de crise, nas quais, na feliz memória de John Elster, desce ali antes, por favor, ela serve como mastro a que se prendeu Ulisses para que não perdão, se perdesse em meio ao canto das sereias, pois representa a derradeira barreira de proteção dos valores básicos da sociedade contra paixões ou interesses de uma maioria ocasional. Ele fez isso, tá? Ele fez isso e nós temos uma outra informação. Você não mandou o link lá ainda não, Ítalo? Mandei sim. Mandou? Mandei. Tá lá no grupo aí. De pauta. Sobe ali. Governo de Santa Catarina anuncia abertura de igrejas, shoppings e academias. Efeito cascata aí acontecendo. Nós temos então o autor do novo AI-6, né? Então, o governo de Santa Catarina anuncia a abertura de igrejas e shoppings e academias. O estado tem 1.063 pacientes com coronavírus. Escolas e transporte coletivo ainda seguem sem funcionamento. O governo de Santa Catarina estuda a retomada do Campeonato Catarinense de Futebol. De futebol. Uma coisa que eu falei ontem, né, tanto aqui no Radar da Mídia quanto na live do Instagram, que eu quero ver até quando vai durar esse Fica em Casa agora que os atores da Globo não estão recebendo. Agora que apertou pra eles, porque até então tava lá Débora Seco, disso, né? Isis Valverde, né, fazendo ali: ah, não, gente, fica em casa, tá, não sei o que, a empregada passando ao fundo, Débora Seco com os filhinhos dela ali, recortando tal, não sei o que, como se toda mãe pudesse ter esse privilégio, né, de ficar com as crianças, né. E aí, de repente, né, não mais que de repente, a Globo anuncia que vai parar de pagar os atores, né.
Tem um vídeo aqui, o pessoal tá mandando. Ah, é? Então vou esperar um pouquinho mais. Essa notícia aí que você mostrou do Moisés, Ítalo, eu fico pensando o seguinte, cara, vai ficar por isso mesmo? Porque a gente tem que pensar que, vamos colocar lá, o cara chegou hoje, botou a mão na consciência, falou, não, realmente, porra, fiz merda, porra, eu sou um retardado mesmo, será que merda, fechei o comércio e tal. Cara, o dano causado. Como é que fica a questão do dano causado? Porque a justiça, quando a gente vai ler assim, eu, por exemplo, que não entendo patavina de direito, quando eu vou ler autores que falam sobre a justiça, o que é o direito natural, o que é lei natural, o que é o direito penal e tal, e eu gosto de ler, a título de curiosidade, né? Eu gosto de ler, e sempre quando eu leio, sempre quando você vê na teoria o direito ele não é apenas a aplicação da pena para punir o cara. Pelo contrário, a maior preocupação da aplicação da pena é com relação aos que não são criminosos. A pena ela é aplicada não para punir quem errou, mas para mostrar para quem não erra que a moral e a ética dele vale para aquele cara que errou. Então você aplica a pena para que o Estado, a sociedade prossiga dentro do sistema ético e moral dos bons. Aí eu fico pensando, a população de Santa Catarina, o cidadão de Santa Catarina que é bom, que é um pai de família, que é uma mãe de família, que é um trabalhador, pagador de imposto. Como que fica a ética e a moral desse cara? Como que ficam os bons tendo sido prejudicados pelos maus agora? Terão punição os maus para que os bons sintam que vivem num estado que realmente é um estado eficiente, que atende aos bons? Essa preocupação é ética que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter agora. Moisés, ele está incluso no time aí dos que podem ser avaliados. Poupar ou destruir para que um crápula desse jamais volte a governar o estado de Santa Catarina. Particularmente porque Moisés, ele é um tipo bem profundo, bem específico de traidor, né? Sim. Sim, como pessoa. Como pessoa, Sim. Ele fazia parte do partido do Jair Bolsonaro, se elegeu até mais do que o próprio Bolsodória, né? Porque o Dória colaborou com o golpe interno do PSL. Colaborou com o golpe interno do PSL. Então, assim, foi um cara que realmente esse é inimigo mesmo. Pode ter sido burrice, né? Mas já dizia o professor Olavo de Carvalho, né? Burrice nunca é alternativa à malícia, né? As duas sempre andam juntas, né? Ninguém fica burro por boa intenção, mas por desamor à verdade. Essa frase é um negócio que marca, né? Marca.